O Ivan, que acabou de chegar pro Corinthians, ele veio da Ponte também porque a Ponte acabou ficando refém em relação ao empresário. Devendo Preciso de dinheiro, grana, me empresta. Quando você vê do dia pra noite, com muitas aspas, não é do dia pra noite, mas o empresário é dono de um ativo que era do clube e aí ele faz o que ele bem entender. Você sente que o Corinthians tem alguma relação mais direta com esse ou aquele empresário, com um ou outro grupo? Tem. E não é o caso do Corinthians. Todos os clubes têm os seus empresários. Eu me lembro de uma matéria que falava que o Eduardo Urano, São Paulo, tinha 18 jogadores na época lá. O Palmeiras chegou a ter muito. O Palmeiras também. Tinha também de alguém. O Corinthians também tinha tanto do Fernando Garcia e hoje de outras empresas. Então, assim, tem momentos de um clube que o cara tem muito jogador de um empresário só. Isso acontece, o Corinthians tem os seus também. A gente chegou a fazer levantamentos, por exemplo, uma empresa chamada Casa Soccer também, o Corinthians tem acho que 6 ou 7, aí da Elenco Esportes tem 8. É uma coisa meio normal no futebol, se é certo ou errado, mas que normalmente um clube encosta muito no empresário. Por exemplo, tem uma empresa que está montando o time do Cuiabá desde o ano passado. O time até performou bem, ficou na Série A e tudo mais. Nada acontece, essa empresa tem vários jogadores no Cuiabá. Então, mas o Corinthians não está muito na mão de muitos empresários? Vamos aqui dar nome aos bois. Pitombeira, Bertolucci, Carlos Leite... Me ajuda. Mas, por exemplo, o Carlos Leite também é no Vasco. Ok. Então, é isso que eu tô falando. Mas muitas o Corinthians vezes deve muito a esses caras, deve, tá no balanço lá. O Corinthians exato, deve alguns anos já. Caras. Infelizmente fica, né? Porque eles emprestam uma grana, você devolve, mas fica devendo e os juros, não sei o que e tal. E sai lá no balanço, né? O nome de alguns empresários, como Juliano Bertolucci, Carlos Leite, que o Corinthians deve. E não tem o que fazer, porque é aquela coisa. Quando você tá sem o dinheiro, você dá o percentual da sua molecada, você vai perder o jogador. O Corinthians chegou, por exemplo, quando se desfez do Walter, que agora não tem mais vínculo, o goleiro, ele foi embora com 5%. O Corinthians tinha 5% de um jogador. De tanto que ele foi dando pedaço do Walter para pagar dívida, para não sei o quê, e acabou tendo 5%. E o Arana? Então, chegou 40% do Arana só, porque você deu 60%. Desde os 12 anos do Corinthians, cara. Então, pensar em 100% eu também acho que é utopia. Futebol de hoje, quando o cara renova, você tem que dar ali pro cara, pro empresário. Mas 40% do moleque de 12 anos, cara, é piada. Setentinha, né? Pelo menos os clubes têm que ter da molecada, é o mínimo que eu aceito, é um setentinho. Então, assim, existem contratações, chegadas e renovações que a gente estranha, a gente para no erro de administração. Não, repito, isso é um problema estrutural do futebol brasileiro, não é só do Corinthians.